Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus por esta noite, noite linda, onde o Senhor preparou para que estivéssemos juntos, adorando ao Senhor. Toma seu assento, fica à vontade. Tenha certeza que você está no melhor lugar do mundo esta noite. Você está na presença do Pai. Louva a Deus pela sua vida, pela vida do pastor, sua família. Que Deus em Cristo continua abençoando de forma toda especial. Fiquei muito feliz em ver a irmã Deusita aqui. Já tinha muito tempo que eu não a via e fiquei muito alegre. Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Falar de missão não é fácil, fazer missão é mais difícil. Mas estamos incumbidos em uma obra e precisamos fazer enquanto há tempo. Eu espero que o Espírito Santo te pegue por esses dias e mude o nosso conceito de vida. Porque tudo nos leva a viver uma vida tranquila, uma vida sossegada. Mas quando se trata do reino, quando se trata da palavra, esses dias que estamos vivendo é um dia de guerra espiritual. Há muitas pessoas do campo missionário que estão morrendo. Há uma perseguição muito forte na Ásia, na Europa. E a nação brasileira é uma nação abençoada por Deus. Por mais que você não tenha percebido isso, eu vejo a mão de Deus estendida sobre a nação brasileira. E é uma promessa a ser cumprida através do povo brasileiro para alcançar as nações. Eu quero acreditar que neste tempo, neste momento, Deus vai levantar pessoas aqui. Porque o campo missionário ele precisa de 3 etapas: aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que contribuem. Essa é a realidade. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você faz parte de que povo? Do que vai? Do que ora? Qual parte que você pertence aí? Ou daqueles que contribuem? Ô pastor, é tão difícil responder isso. Queridos, o tempo está passando. As coisas ruins estão acontecendo. Mas em Atos dos Apóstolos vamos ver e entender que o Espírito Santo desceu sobre todo o povo. Mas bate uma preocupação na minha alma, no meu coração, porque o povo de Cristo está com o poder. A autoridade de Deus está com o povo de Deus. Mas eu não quero acreditar que você está guardando este poder, esta autoridade só para você. Você precisa sem sombra de dúvida. Mas há uma grande multidão morrendo sem Jesus constantemente e você está com este poder não pode ficar para você. Você precisa transferir isso para os povos. Você tem noção de quantas pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido o Evangelho de Cristo? Sabe quantas pessoas morrem por minuto? Por minuto. Só por minuto. 59 pessoas morrem por minuto e nunca ouviram o nome Jesus. Você quer ser cheio do poder? Porque ser cheio do poder você precisa querer. Porque se tem alguém interessado em te encher, é o próprio Deus. Ele nunca limitou o poder para o seu povo. Eu nasci na Grande São Paulo. Meus pais já eram convertidos. Meu pai, depois de 4 meses que aceitou a Cristo,
Ele começou a pregar o evangelho. Eu vejo a conversão do meu pai como o apóstolo Paulo teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E logo quando meu pai teve aquele encontro com o Senhor, ele não perdeu tempo. O negócio dele encheu tanto a vida dele que ele não conseguia parar de orar e estudar a palavra de Deus. Com 4 meses ele já saía pregando o evangelho por onde quer que ele passava. A sua acordeon, a sanfona, ele carregava consigo e simplesmente ele parava e evangelizava as pessoas, e as pessoas se rendiam a Cristo. Você já teve um encontro real com o Senhor? Não, aquele encontro verdadeiro onde você encontra e você muda o seu conceito de vida. Onde as pessoas simplesmente te olham e falam, ele não é o mesmo. Onde as pessoas olham e falam, ela não é a mesma. Alguma coisa de diferente aconteceu com ele, aconteceu com ela não é a mesma pessoa. Porque quando nós temos esse verdadeiro encontro, as coisas têm que mudar. Nós fomos chamados para sermos diferentes do mundo. É diferente do mundo. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Uma certa vez o moço queria pegar uma Bíblia e dar para alguém ler. E aquele moço falou, não, eu estou lendo um livro. Depois que eu terminar de ler o livro, eu pego a sua Bíblia para ler. E o tempo passou e aquele moço, naquela ansiedade de saber qual era o livro que aquele moço estava estudando, que era tão importante que ele não quis pegar a Bíblia. E o tempo passou e um dia ele chegou para aquele moço, e aí, você não vai pegar a Bíblia para ler? Que livro é esse que você está lendo? Não, vou aceitar a Bíblia. Mas que livro é esse que você estava tão interessado em ler? E foi o livro que eu estava lendo, era a sua vida. O livro que eu estava lendo era a sua vida. O moral da história, tem alguém de olho em nós, lendo a nossa vida. Quando falta a palavra, no mínimo você tem que pregar com a sua vida, a sua história, o seu caráter, o seu testemunho de vida. Ela precisa falar e falar muito forte. O pastor mais fala de missão. Isso é missão, queridos. Ser cheio de Deus é transformar pessoas à nossa volta. Meu pai, depois da grande São Paulo, meu pai ele é mandado para o norte de Minas, a 1070 quilômetros daqui. E simplesmente ele vai para lá e desenvolve um lindo trabalho. Interessante que era um lugar muito difícil, mas quando Deus envia, Ele capacita. Quando Deus envia, Ele dá todo o suporte. Quando Deus envia, Ele supre todas as necessidades. E Ele chega naquele lugar e constrói uma grande igreja. E o nome do Senhor é glorificado naquele lugar. Depois de alguns anos, meu pai tem uma visão espiritual. Ele tem um encontro com o Senhor em sonhos. E o Senhor mostra para ele pegando um ônibus, descendo sentido ao estado da Bahia. E em sonhos simplesmente ele ia até a última cidade. E na última cidade ele descia, isso em visão. E na visão aparecia um homem com um garoto debaixo de uma árvore. E Deus falava, quando você chegar onde o ônibus já não tem mais lugar para ir, você vai descer do ônibus, vai olhar para o seu lado, vai ver um senhor com uma criança. E ele vai mandar a criança vir falar com você e vai te receber. Isso é um sonho, uma visão que ele teve. Meu pai acorda pela manhã e fala, vamos vender tudo. Pé na estrada. Isso é só coisa para doido. Eu costumo falar que Jesus é o cara mais louco que existiu na face da terra. Sabia disso? Não é, pastor? O cara mais louco que existiu na face da terra.
Porque você cuspir no chão, fazer lodo, colocar na mão, no olho do cara e mandar ele lavar e enxergar, isso não é para normal. Jesus, ele trabalha com pessoas anormal. Porque normal, mas é muito fácil. A multidão está aí, vamos também. A multidão está aí, vamos também. Jesus, ele não é normal. Se você está vivendo a vida normal, se prepara para viver o louco de Deus na sua vida. Simplesmente acordamos pela manhã, meu pai reúne todo mundo e fala, estamos de viagem. Meu pai era tido como o louco da família. Casa cheia de filhos, e ele não media esforço para levar a palavra de Deus. E meu pai simplesmente vendeu tudo. Embarcamos no ônibus e descemos sentido a Bahia. Interessante que aconteceu tudo da mesma forma que Deus tinha falado para ele. Nós viajamos simplesmente onde chegamos lá, onde o ônibus já não ia mais. Não era nem cidade, era um povoado. Nós descemos, meu pai desce, ele olha para a árvore, tem um senhor lá, tem uma criança e a criança vem até ele. Fala, meu pai está esperando o senhor. Ei! Telefone naquela época? Então você imagina o quanto Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu poder, que depositou a nós, sem telefone, sem nada, Ele comunica com pessoas espirituais. Isso é só para quem é espiritual. E tudo acontece conforme aqueles sonhos, simplesmente nós ficamos ali por 6 meses. Imagina a luta, pastor. Só dávamos para chegar e nos encostar num quartinho ali, dormir, aí pela manhã levantar para a labuta novamente, depois de 6 meses. Interessante que nós vendemos tudo onde estávamos, fomos para lá. Interessante que depois de 6 meses que nós estamos lá, as portas se abrem. Meu pai consegue terreno, meu pai consegue sítio, meu pai consegue o carro daquela época que era charrete com cavalo. Eu não sou tão velho, pelo amor de Deus. Meu pai consegue casa, meu pai consegue tudo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu nunca vi Deus enviar alguém e essa pessoa voltar de cabeça baixa, decepcionada, porque não alcançou o seu objetivo. Em tudo aquilo que Deus te mandar, Ele vai suprir, porque Ele é Deus. Eu não sei o que acontece, que nós estamos vivendo um tempo de tantas pessoas medrosas, sem coragem. Satanás bate o pé e sai correndo. Eu venho como profeta de Deus esta noite profetizar sobre a sua vida. Receba a unção de Deus, receba poder, receba a graça, receba a autoridade de Deus esta noite. Porque Ele te escolheu. Ainda que você era informe, Ele te escolheu, Ele te separou. Interessante é que nós estamos vivendo dias difíceis. E às vezes as coisas dentro da igreja não acontecem, não flui. A vida ministerial muitas das vezes não flui como deveria fluir. A culpa não é de Deus, querida, a culpa é nossa mesmo. Você foi chamado para quê? (16:15) disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós só fomos chamados para isso. Fomos chamados só para isso. Mas muitas das vezes nós estamos no lugar errado, na posição errada. Porque está tendo muito disso. Eu vou fazer isso porque eu gosto de fazer isso. Mas e Deus, o que Deus pediu para você fazer? Às vezes a pessoa leva o
tempo inteiro, a vida inteira, fazendo uma coisa só na casa do Senhor, sendo que Deus não chamou ele para aquilo. Às vezes ele chamou simplesmente para ser músico, mas ele não quer ser músico, ele quer pregar. Às vezes ele quer simplesmente pregar, mas o Senhor chamou ele para interceder. Precisamos entender qual é o nosso chamado, qual é a posição que Deus quer que nós trabalhamos. Porque senão você vai perder tempo na caminhada, e Deus não ganha. Esse negócio de perder tempo, não, com Deus é ganhar tempo. Aleluia. Você foi chamado para quê? E decidiu por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Viu quanto é fácil? É só pregar. Viu quanto é fácil? É só anunciar. Anunciar o que, pastor? Anunciar o evangelho de salvação, de transformação, o evangelho da cruz. Anunciar que ele já não está mais na cruz, ele está com Deus. Pastor, mas eu não sei. Então você precisa procurar aprender. Você precisa procurar aprender, porque ele não usa quem não sabe. O defeito da igreja é não saber, não se posicionar aquilo que Deus realmente nos chamou. A igreja tem todo o poder para assaltar o mundo e simplesmente fazer toda a diferença nesses últimos dias, mas só que não tem sido assim. Não tem sido assim, nós temos brigado entre nós. Aleluia. Que a misericórdia nos alcance esta noite e você saia aqui sabendo que você foi chamado com um propósito, e você não vai sair daqui sem entender o seu propósito. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez você está aqui esta noite para salvar simplesmente a sua família, mas você não quer salvar a sua família, você quer alcançar pessoas. Ei, alcance primeiro os de casa, querido. Ei, dá valor primeiro os de casa, querido. Ei, ama primeiro os de casa, porque é o de casa que simplesmente Deus colocou debaixo das suas mãos para salvar. Nós falamos um pouco disso de quinta-feira. João 13,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Ele amou o mundo. Porque Ele amou o mundo. Interessante que Ele ama. Ele ama o mundo. E dá o seu melhor para resgatar o mundo. Entendeu? Ele ama e dá o seu melhor. É o melhor que Ele manda lá de cima para cá. Ele manda o melhor. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor que você tem na sua vida? Deus confiou pessoas à sua volta. Deus confiou pessoas do seu lado. E às vezes essa pessoa está morrendo, está depressiva, está no leito da enfermidade, e você é a pessoa certa e você se recua. Mas eu não. Essa obrigação é para o pastor, essa obrigação é para o líder, essa obrigação é para fulano. Ei, se está diante de você, é você que Deus vai usar. Ei, se está diante de você, é porque Deus está te treinando. Interessante que tem pessoas querendo e almejando coisas grandes, mas primeiro o processo é passar lá pelo alicerce. Ninguém começa por cima, não. Todo mundo que começa por cima, ele vai cair e vai começar por baixo. Não tem jeito, esse é o processo de tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê, é só para quem crê será salvo. Como vai crer se não tem ninguém que pregue? Como vai crer se não tem ninguém que ensina? Como vai crer se simplesmente nós passamos pelo processo de nos entregar de corpo, alma e espírito? Corpo, alma e espírito.
Esses sinais vão de acompanhar aqueles que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Quais são os sinais? Quais são os sinais que vai nos acompanhar? Interessante que o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele nunca abandonou ninguém. Os sinais, vêm sempre nos alcançando. Você vai indo, os sinais vêm. Você vai pregando, o sinal vai te, por onde você vai, o sinal vai te acompanhando, queridos. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar o curso daquilo que Deus simplesmente preparou para você fazer. Isso não vai mudar. Você precisa acordar para a vida esta noite. Você precisa abrir a sua mente, a sede da inteligência. Entender o propósito de Deus na sua vida, que é muito grande. Interessante que Deus chamou pessoas por esse dia para coisas extraordinárias. As pessoas não têm entendido o propósito de Deus. As pessoas querem simplesmente viver ali. Eu não quero me envolver. Ei, não é questão de envolver, não. Ele te chamou. Querendo ou não, uma hora ou outra Ele vai te pegar. Você lembra de Jonas? Jonas tinha toda a escolha de não querer ir, mas não teve escolha não. Ele foi, pronto, acabou. Vamos falar da atualidade. Esse baixinho que vos fala que queria sentar aqui, não queria falar nada, queria descansar. Já cansado de tantas coisas, tantos tomes, de tantas quedas, de tanta murmuração. Mas muitas das vezes parece que nós esquecemos que é um Deus lá filmando 24 horas. Talvez você chegou aqui com vontade de parar, de desistir, de jogar tudo e falar, não vou descansar. Não, queridos. Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Esse baixinho queria dar um tempo em tudo. Mas Deus é Deus. Ele é conhecedor dos nossos propósitos. Ele vai muito mais além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Ele vai muito mais além. O que você chegou aqui pensando esta noite de parar de desistir? Ele vai muito mais além disso. Então o que Ele tem para você, você vai almejar e pronto, acabou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puser a mão sobre os enfermos, eles ficarão. O que você quer mais? O que a igreja de Cristo quer mais? Se Ele dá tudo mastigadinho para mim e para você, basta nós vestirmos a camisa do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se doou o seu melhor. Nós fomos para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Onde o apóstolo Paulo fala do dom supremo. Onde ele vem arrebentando na igreja de Corintos. Mesmo que você tenha dom de línguas, profetizar, dom da ciência, dom do conhecimento. Se não tiver amor, não vai valer. Interessante que a igreja de Corinto não era uma igreja qualquer, uma igreja bem estruturada, bem ensinada, tinha do bom e do melhor. Conhecimento é o que não faltava, mas o apóstolo Paulo chega e destrói. Está faltando amor. E ele fala que o amor jamais acaba. E aí, está tendo amor aí? Ou você ainda está na paixão? A paixão vai acabar e o amor precisa continuar. Falamos um pouco disso também. Tinha um bocado de homem chorando aqui. Quem falou que homem não chora? Isso é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós convidar, Ele vai vir. Mesmo se você não convidar, Ele vem do mesmo jeito. Mesmo se você fechar.
Aleluia. Mesmo se você fechar o seu coração, Ele vai abrir o seu coração, porque Ele é Deus. Interessante que Ele tinha todo lugar para morar, mas Ele mora aí dentro. A casa dele, querido, você não está entendendo, a casa dele. E Ele vai arrumar a casa. Oh, aleluia. Depois de fato o Senhor de ter falado, foi recebido no céu, assentou à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram a toda parte, cooperando o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Olha que coisa linda. Ele sai pregando e o Senhor simplesmente vai cooperando com eles. O que você quer mais, querido? O que nós queremos mais? Temos poder. Interessante que o poder, ele atua no coração do homem e ganha a terra. Precisamos aprender uma coisa sobre a autoridade. Porque a autoridade, ele mexe com o coração de Deus e move os céus em nosso favor. Mas muitas das vezes nós deixamos essa autoridade e vivemos só o poder da terra. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, para desfrutar deste poder. Este poder, ele pode muitas vezes mudar a circunstância que você não consegue mudar. Este poder, ele pode mudar a circunstância que você já vem tentando há muito tempo e não consegue. Este poder, ele está aqui esta noite para te abraçar e mudar a sua história. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa tirar algumas coisas aí que está te impedindo. Você precisa realmente se entregar. E a entrega, ela precisa de ser de corpo, alma e espírito. O nosso Deus, ele não trabalha pela metade. Porque muitas das vezes nós conseguimos trazer o espírito para a igreja, mas o corpo, só o bagaço. Muitas das vezes nós conseguimos trazer a alma para a igreja, só que o espírito já não vem. E o nosso culto só é perfeito quando nós trazemos corpo, alma e espírito. Há uma parceria, você precisa entender isso. Corpo, alma e espírito precisam trabalhar juntos. A sua alma, ela precisa estar curada em Deus. O seu espírito precisa estar ligado em Deus, porque Ele é espírito. E se você não tiver espírito, como você vai entender as coisas espirituais? Muitas das vezes entendemos só as coisas terrenas, porque alimentamos só das coisas terrenas. Nossos olhos estão fitados só nas coisas visíveis. E o espiritual, onde é que ficou? Deus é espírito. Se você não entender isso, você não vai conseguir viver o sobrenatural dele na sua vida. Os sinais acompanharão os que crerem. E você creu, é por isso que você está aqui esta noite. Você recebeu, é por isso que você está aqui esta noite. Interessante que ele prometeu que os sinais iam nos acompanhar. E esses sinais nunca deixou de existir. Esse moço que vos fala, no campo missionário, abaixo de Montes Claros, nós trabalhou aquele dia, o dia de domingo, o dia inteiro. Era um lugar pequeno, mas o desejo era tanto das pessoas conhecerem Jesus que nós evangelizou. Fizemos naquele dia, acho que uns 5 cultos, alcançando pessoas e alcançando algumas fazendas. E o último culto era na igreja. Interessante que o culto foi uma bênção, encerramento, muitas pessoas se renderam ao Senhor. E ali agora deu a hora de ir embora, cansado.
Simplesmente eu entro, subo na charrete com mais 2 irmãos. Recebo uma pontada na nuca. E aquela dor foi crescendo. No decorrer da caminhada, a dor foi crescendo, era 30 e poucos quilômetros. Chegou na fazenda onde tinha um irmão que ia descer, ia ficar por ali. Nós descemos, aquele irmão, ele me deu um remédio e eu deitei na charrete, fui embora, arrebentado, aquela dor e aumentando. Chegou na fazenda onde eu estava hospedado, eu fiquei ali aquela noite, vomitando a noite inteira, não tinha nada para vomitar, era só uma água verde. Durante o dia, amanheceu o dia, meu pai orou por mim, mas nada aconteceu. E o dia passou, o outro dia passou, a noite passou e fui obrigado a ir para a vila onde morávamos. Meu pai me levou para a vila onde morávamos. E aquela dor só piorando, o corpo tudo arrebentado. Difícil ir para a cidade. E o tempo foi passando e aquela dor só aumentando, a dor de cabeça parece que tinha ia explodir. Ligamos para o pastor presidente, ele vem, me leva para a cidade, me leva para o hospital. Passo pelo médico, o médico me leva para a sala de isolamento. Depois de alguns exames que ele faz, ele traz o diagnóstico. Esse moço está com meningite. Na altura do campeonato, de acordo com a medicina, com todo o tempo, todo o processo de dor que eu passei, não era para mim ter sobrevivido. Era um garoto ainda novo. Interessante que naquela época, essa praga pegou muitas pessoas. Interessante que morreu muitas pessoas. E aquelas que não morreram, ficou deficiente, pessoas ficou mudas, pessoas ficaram surdas. E os médicos ficou preocupado com aquela situação. E a igreja orando, meus pais orando. E depois de muito tempo no hospital, o médico me dá alta, eu vou embora para casa, magro, feio. Continuo feio, mas eu já fui mais feio. E simplesmente, depois de todo o processo, o médico sem entender, o processo de eu sair sem nenhuma lesão. Porque quando Deus manda, Ele cuida. Quando Deus manda, Ele faz o possível para você viver bem, porque Ele é Deus. Deixa eu entrar em um ponto aqui. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que você tem um chamado, você tem um propósito. Ou você vai com os seus pés, ou você vai com os seus joelhos, ou você vai com o seu financeiro. Não tem para onde você fugir disso. A minha preocupação é muitas pessoas nos dias de hoje vendendo tudo e querendo fazer missão. Sabia disso? Tanta gente que a gente já viu vender tudo e ir para o campo missionário. Eu nunca aconselho fazer isso. Empresário não. Se Deus chamou você para ser empresário, seja empresário. Faça missão sendo empresário. Porque as pessoas às vezes não têm discernimento de Deus. Vende tudo, abandona tudo e vai viver de favor. E a inteligência ficou aonde? A capacidade de pensar ficou aonde? Hoje eu estou preparando o Azaf. O Azaf já faz inglês. Menino muito inteligente. A minha vontade é que ele ganhe o mundo. Pastor, se eu não amo, seu menino ama. É por isso que eu estou preparando ele para ganhar o mundo. O erro da igreja é não preparar pessoas para fazer a diferença. Sabia disso? O erro não é do pastor. O pastor está pastoreando. Você tem o seu chamado e você precisa entender o seu chamado e precisa desenvolver o seu chamado.
quero acreditar que hoje Deus vai levantar pelo menos meia dúzia de doido, como eu. Você não quer ser doido? Não, eu sou doido, não sou normal. Uma banda aqui de doidos. Cadê os ministros de louvor? Um bocado de ministros de louvor doidos. Nós precisamos sacudir primeiro o bairro, tá? Eu não conversei nada com o pastor, mas é um propósito de Deus, então não adianta nós corrermos disso. Então se prepara para um projeto onde Deus vai nos levar a ganhar o bairro, ganhar a cidade, ganhar o país, ganhar as nações. Porque você precisa pensar grande. Enquanto você fica pensando que não pode, você nunca vai poder. Enquanto você achar que não consegue, você nunca vai conseguir. Mas há um Deus que te chamou. Você não foi chamado pelo pastor, não. Você foi chamado pelo próprio Deus. E quando Ele chama, pronto, acabou. Pastor, eu não tenho capacidade, mas Ele tem capacidade para te dar. Pastor, eu não tenho conhecimento, então vai estudar, porque Ele dá o conhecimento para você. Tem meia dúzia de louco aí? Você precisa realmente querer ser cheio de Deus. Você precisa realmente rasgar o seu coração, a sua alma, e falar: entra aqui, Espírito Santo, estou pronto. Entra aqui, Espírito Santo, porque eu quero ir. Sabe qual que é a minha preocupação, pastor? É para que as pessoas se param no seu mundinho de erro. E Deus fala e eles falam: não, eu errei. Todo dia eles erram. E fica focado só no erro. Nós erramos, querido. Nós somos aqui na veia aqui, ele corre sangue mesmo, não corre leite, não corre azeite, não, é sangue. Então constantemente nós vamos errar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem para onde você fugir dessa realidade. Ele te chamou, mas você precisa sair deste mundo seu e achar que não pode, achar que não consegue, e se entregar. Você precisa se entregar. Para com esse negócio, não se Deus quiser, não é que Deus quiser, Ele quer sim, mas você fica colocando um empecilho e Ele vai te pegar. Oh, aleluia. Vamos falar de uma loucura de Deus aqui? Um amigo nosso, pastor, ele se afastou da presença do Senhor, desviou, foi para o mundão. Imagina, depois de pastor, ser consagrado, abandonou tudo, foi para o mundão. Caiu na gandaia. E um dia das suas farras, tomou todas e foram lá para um terreiro. A realidade do crente. Foi lá para o terreiro. O crente, pastor desviado, foi para o terreiro com os amigos. Não, vamos lá, não dá nada não. E ele foi. E a reunião lá acontecendo. E nada, não é que acontecendo, na realidade nada acontecia. Os espíritos não desciam. Sabe por quê? Porque tinha um pastor desviado lá. Você viu o quanto Deus tem cuidado da sua alma, cuidado das nossas vidas? Um camarada desviado, com a cara cheia de cachaça, vai para um terreiro e simplesmente os espíritos não descem, porque aquele moço está lá. Você viu o quanto valor que você tem? Mesmo errando, mesmo simplesmente vacilando, Deus é Deus da sua vida. O Espírito Santo não te abandona a momento nenhum. Um certo pastor, contando uma outra experiência, precisava de um corpo para fazer um trabalho. E uma certa mulher tinha morrido. Depois de 15 dias, imagina um corpo depois de 15 dias. E ele pega aquele corpo, compra tudo, seus direitos para violar naquele corpo. Só que aquele corpo não serve para nenhum trabalho.
Aquele corpo era o corpo de uma pastora. Aí aquele camarada recebe ordem de Satanás e falou: aquele corpo lá você não pode tocar. Imagina, depois de 15 dias morta, o Eterno cuidando. Não, naquele lá você não pode tocar. Aí o cara indignado: mas por que eu não posso tocar? Eu paguei, eu estou no meu direito. O dono dela é lá, aquele homem lá de cima. Se Deus está cuidando de um corpo depois de 15 dias, morto, enterrado, imagina de você. Imagina que você, olha aqui para mim, imagina você, fica olhando para você achando que você não é nada. Você não é para achar nada de você. Você é simplesmente, o mínimo que você pode fazer por você é tentar amar você mesmo. Se você não consegue fazer muito por algumas pessoas, ama você mesmo. Cuida de você mesmo. Isso é muito sério, queridos. Que Deus nunca abandona o seu povo. Enquanto eu e você viramos as costas para aquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos, Ele está esperando uma atitude nossa. Interessante que Ele não parou de salvar. Ele não parou de trazer libertação para o povo. Ele não parou de curar. Ele não parou. Ele só está esperando pessoas com coragem. Ele está esperando você tomar uma atitude. Para de falar que não pode. Para de você falar que não consegue. Interessante, aquilo que você acha que é pouco para Deus, Ele pode transformar em muito. Você olha para os discípulos e vê simplesmente todos eles errando depois de passar por um discipulado forte com Jesus. Mas eles nunca abandonaram a Jesus. Depois que eles acharam que estava tudo perdido, o Senhor é levado às alturas. Eles é revestido pelo poder. Atos 1:8, eles é revestido pelo poder. Que poder é esse? Que poder é esse? Não é qualquer poder não, queridos. É a própria presença do Espírito Santo de Deus. E Ele não é menos não do que Jesus, não. Ele é o próprio Jesus da terra, dentro de você, para fazer toda a diferença. E Ele está aqui esta noite. Ele está falando a sua alma. Ele está falando o seu coração. Ele vai te pegar. Ele vai pegar você. Ele vai mudar esse conceito de vida que você tem vivido. E Ele vai te colocar onde realmente você precisa estar. Porque você chegou aqui sem saber o que fazer na casa do Senhor. Então você vai sair daqui, simplesmente você não vai andando, você vai com seus joelhos. Oh, aleluia! Entra no chamado de Deus esta noite. Entra no propósito de Deus esta noite. Porque Ele não te chamou errado, não. Ele não errou na escolha, não. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Interessante que Ele quer usar você com poder, graça e autoridade. Sabia disso? Poder, graça e autoridade. Isso não é para qualquer um. Isso é só para chamados.
Isso é só para escolhidos. Isso é só para você. Isso é só para você. Meu Deus. Passou algumas pessoas chamadas lindas essa noite. Seu coração está queimando diante do Senhor esta noite. O Espírito Santo, Ele vai te visitar esta noite, porque você precisa sair daqui cheio. Você precisa sair daqui nesta noite voando nas asas do Espírito. Oh! Interessante que tem pessoas que já entenderam o chamado, já entenderam o propósito. Oh! Pastor, mas isso é tão difícil. Não, ele não falou que seria fácil, não. Falou que seria difícil mesmo. O pastor Ismael, hoje mesmo eu falei com ele. E aí, como é que está a obra? Estamos voando. Deus tem suprido, Deus tem cuidado. Imagina uma cidade onde a pedofilia é o centro de tudo. Imagina uma cidade onde as pessoas psicologicamente são escravas de Satanás. Imagina uma cidade onde a pobreza tem se alastrado. Aí Deus pega um camarada aqui do nada, coloca no coração dele, mostra a cidade, manda ele para lá. Ele só precisa de alguém que, ajuda com oração. Ele só precisa de alguém que, uma vez ou outra, vai lá visitar, dá um abraço. Falar, não, você não está sozinho. Porque o campo missionário, ele é minado, queridos, com muitas coisas. Eu lembro de um lugar onde passamos, onde nós chegamos naquele lugar e logo naquele povoado, uma cruz de todo tamanho. A idolatria simplesmente pairava naquele lugar. E eu nunca vivi num lugar de tantas pessoas desgraçadas, miseráveis, longe de Deus. Pessoas deficientes em tudo. E, meu Deus, que lugar é esse? Mas foi lá que o Senhor nos enviou. Ficamos ali por algum tempo. E Deus salvou uma grande multidão. Daquele campo das Assembleias de Deus é uma das melhores igrejas que existe naquele povoado onde nós trabalhamos. E de lá já saiu obreiros para tudo quanto é lado. Eu lembro de um amigo de um outro certo lugar onde trabalhamos. As pessoas vinham nos escutar, vinham nos ouvir. Eu pegava o violãozinho, ficava tocando, cantando. O Israel também. Todo mundo gostava de fazer um barulho no violão. Nós não entendíamos porque vinha aquela galera toda ficar ali assistindo a gente. Mas depois de um bom tempo nós fomos entender. Hoje o pastor Fábio, naquele tempo, não tinha nem ideia do que era aceitar Jesus. Hoje é pastor missionário. José, nós íamos para a sua casa, porque nós achávamos tão bonito vocês tocar e cantar. Então nós só íamos para ver vocês e depois tentar fazer alguma coisa parecida com o que vocês faziam. E essas pessoas hoje estão glorificando a Deus pelo mundo afora. Deixa eu te falar uma coisa, sempre vai ter alguém observando aquilo que você faz dentro da presença do Senhor. Então nunca perca a presença de Deus na sua vida. Nunca troque a presença de Deus na sua vida por coisas visíveis. Precisava de mais tempo para falar de uma missão transcultural. Pastor Josué Irion, um cara que já andou o mundo, camarada que já entrou por alguns lugares onde traficando Bíblia. Tráfico é pecado, mas ele traficava Bíblia. Na Alemanha ele entrou e simplesmente foi quebrado as pernas. Quebraram as pernas dele e é jogado numa prisão. Já está tudo perdido mesmo. Começou a pregar para os presos que estavam lá. De repente aqueles presos simplesmente se convertem ao Senhor. Mesmo de perna quebrada, tudo arrebentado. O seu companheiro já não conseguia nem falar direito. Mas eles não deixaram de falar do Evangelho de Cristo Jesus.
E eles pregam para aquele moço sai dali falando o evangelho e vai para o seu povoado, e simplesmente aquele moço prega para aquele povoado e 70 pessoas se convertem naquele povoado. E às vezes a gente acha que nós não estamos fazendo nada. Ei, o Espírito Santo tem a sua forma de trabalhar. Muitas das vezes estamos falando de Jesus para alguém aqui e tem alguém do lado. O evangelho não é para cá, é para cá. Você precisa entrar no âmbito do Espírito. O Espírito não dá para entender se você não estiver ligado 24 horas nele. Quem vos fala não é simplesmente santarrão, não. Somos pecadores, mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Aleluia. 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 O tempo está passando e você precisa fazer alguma coisa. O tempo está passando e você precisa realmente entender o teu chamado e o teu propósito. O tempo está passando, o Espírito Santo está fazendo sua morada dentro de você, tem cuidado de você, tem te alimentado constantemente, e você muitas das vezes não tem feito nada, e Ele veio aqui esta noite para nos impulsionar. Ei, há tempo, e você precisa realmente dar tempo ao tempo de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Uma certa vez eu estava envolvido com a obra do Senhor até a tampa. Tinha um grupo de mocidade, segunda, quarta e sexta-feira nós fazíamos um arrastão no Campos Elísio. Certo dia no meu trabalho, 2 garotos começaram a brincar. Limpamos um caco de vidro lá que a carreta tinha tombado. E aqueles moços começaram a jogar caco de vidro, brincando, tentando acertar um ao outro. E eu ali desapercebido, o caco de vidro veio e pegou aqui no meu pescoço. Satanás vai tentar nos parar de todas as formas. Me levaram para o hospital e simplesmente o médico falou: você nasceu de novo. Por alguns centímetros você perde a sua artéria e você não estaria mais vivo. Satanás vai tentar nos parar de todas as formas. Meu Deus. Enquanto ele trabalha com as suas armas, Deus trabalha com os seus cuidados. Enquanto ele simplesmente manda dificuldade para a sua vida, Deus manda providência para você. Enquanto ele cria situação para Deus derrubar tudo, para nos fazer cair, Deus vem com a paz. E Ele está aqui esta noite à procura de missionários. Missionários que vão com os pés, missionários que vão com os joelhos, missionários que vão com os seus financeiros. Você está aqui esta noite, eu quero que você venha aqui na frente. Só você que entendeu a palavra, vem aqui na frente que nós vamos orar.